Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia. Ansiedade é algo frequente na sua vida? Você costuma dizer, eu vivo ansiosa, meu marido vive ansioso, meu filho, minha filha. Você tem essa palavra, assim, muito corriqueira no vocabulário do dia a dia da sua casa? Vamos esclarecer, então, um pouquinho isso hoje com o professor Fabrício Assini, que agora já é figurinha carimbada aqui no programa Mais Saúde, está sempre conosco, agradecendo sempre a sua presença. E aí, essa ansiedade, ter ansiedade é normal? Até que ponto ela pode ser considerada normal? Vamos lá. Num primeiro momento, a ansiedade é normal? É. Eu traço sempre um paralelo entre a ansiedade e a inflamação. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, provavelmente, todo ser humano que for exposto a uma blusa com cheiro de mofo vai espirrar. Por quê? Porque isso é uma resposta inflamatória que todos temos. Ok. Mas existe aquele ser humano que, ao exposto a essa blusa com cheiro de mofo, ele vai espirrar o resto do dia. Por quê? Porque ele é alérgico. Então, ele já tem um transtorno associado à inflamação. Então, voltando para a pergunta, ansiedade é normal? Sim. Assim como todos temos uma resposta inflamatória, todo ser humano tem um comportamento do tipo ansiedade e também, por que não dizer, medo. É o medo que nos protege de muita coisa. Ninguém em sã consciência ficaria no 15º andar de um prédio, dançando na beirada, porque essa pessoa tem medo de altura. Sim. Porque sabe que se cair dali, morrerá. Ninguém em sã consciência, num zoológico, atravessa a mureta para ir nadar com os jacarés, porque tem medo de jacaré. Tem um medo, sim, também é normal. Ansiedade e medo são dois comportamentos naturais de proteção que estão literalmente incrustados no nosso cérebro desde sempre. Proteção, né? Claro, claro, sem dúvida alguma. Eles nos protegem de situações que num primeiro momento são aversivas. Só que assim como eu tenho aquela pessoa que tem rinite, aquela pessoa que tem asma, existem as pessoas que têm os transtornos de ansiedade. Então, nessas pessoas, esses comportamentos que num primeiro momento são naturais e necessários para um bom desenvolvimento, eles passam do limite. Exato. E nesse momento eles passam a ser classificados como patologia. Pois é, porque que tipos de ansiedade seriam essas, digamos, patológicas? Vamos lá. Doentias, vamos dizer assim. Então, assim, eu acho que a palavra patologia, ela se encaixa. Sim. Né? Então, assim, existe um livro chamado DSM, que é o Manual de Diagnóstico de Doenças Mentais. Não que seja o único, mas ele é o mais popular na psiquiatria. No DSM, quando nós procuramos os transtornos de ansiedade, nós temos aquilo que nós chamamos de ansiedade generalizada. Depois nós temos o transtorno do estresse pós-traumático, o transtorno obsessivo compulsivo, o pânico e as fobias específicas. Então, todos esses 5, vamos dizer assim, subtipos se encaixariam dentro daquilo que nós chamamos de transtornos de ansiedade. Cada um deles com alguns sinais específicos, mas muitos deles com sinais que se misturam. Por isso, mais uma vez, a importância da pessoa procurar aquele médico que se especializou para fazer este diagnóstico. Porque, tendo um bom diagnóstico, ela teria um bom tratamento. E, gente, o que eu tenho visto muito quando eu faço o programa Mais Saúde da rádio e a gente tem interação do público, são aquelas pessoas que foram a médicos e vários médicos e não chegaram ao diagnóstico final, então elas não puderam ser tratadas adequadamente. E aí vem se arrastando uma ansiedade que poderia ter sido resolvida se tivesse sido procurado, por exemplo, um psiquiatra, que tem que parar com esse preconceito com esse profissional que é espetacular, né? Exato. O psiquiatra e também o psicólogo, o psicanalista e todos os profissionais que ajudam esse paciente, especialmente no transtorno de ansiedade. Porque, Gisela, quando nós estudamos a neurobiologia desses transtornos, nós percebemos que muitos deles têm um componente de memória. Ou seja, perceba que muitas vezes o medo que eu, adulto, sinto são de coisas que foram jogadas para mim na infância. Então, nós já conversamos em determinado momento sobre o papel meu de pai ou de mãe no desenvolvimento do sistema nervoso central do meu filho. Então, quando nós nos propomos a falar de
transtornos de ansiedade, existe muito esse componente da memória. E aí, quando a gente fala de componente da memória, nenhum dos tratamentos medicamentosos conseguirá atacá-lo de maneira tão boa quanto um psicólogo ou um psicanalista. É equipe multidisciplinar. Exatamente, é fundamental. Não, especialmente quando a bem. gente fala de transtorno de ansiedade. Olha o perigo que às vezes a gente, né, bota medo numa criança que pode se tornar uma fobia quando adulto, né? Isso, nossa, é super certo. E como é que a gente consegue diferenciar, por exemplo, estresse de ansiedade? É difícil, muito por quê? Porque os sintomas são muito parecidos. Mas se a gente estiver falando estresse de ansiedade patológica, a ideia seria pensar assim, olha, tudo que estiver me limitando de maneira significativa no meu convívio social e profissional está saindo do valor do normal e chegando no valor do patológico. Por exemplo, eu não gosto de locais com muita gente. Quando minha filha fez 15 anos, ela quis ir a um show de rock. Por livre e espontânea vontade eu não iria, porque eu não gosto de locais com muita gente. Mas eu fui, porque era minha filha de 15 anos, eu falei, só vai se o pai for junto. Quando eu cheguei nesse show, de maneira súbita eu me vi no meio de 30 mil pessoas. Mas eu não agarrei no braço da minha filha e falei, filha, tira o pai daqui, porque o pai está tendo um ataque de pânico, sabe? Sim. Então assim, ou seja, a grande dica que eu daria seria, quão limitante esse comportamento é para mim? Ou seja, existe o tímido, existe a fobia social, ou seja, ser tímido é normal, mas se a minha timidez me impede de ir a uma entrevista do emprego, isso não é normal. Não é normal. Se a minha timidez me impede de ir a um primeiro encontro com uma pessoa, isso não é normal. Então, a grande dica é quão limitante é para a sua vida pessoal e profissional. Então, a primeira questão é definir isso, a que nível está a sua ansiedade. Agora, definido, o que nós poderíamos, lógico, além de procurar os profissionais adequados que vão poder nos ajudar, e muito, e devem, né? O que nós poderíamos fazer de hábitos que poderiam me ajudar a superar ou, digamos assim, até ajudar o tratamento que eu estou fazendo? Certo. Aí então, nesse caso, nós precisaríamos focar, talvez, naquela ansiedade que acomete boa parte da população mundial, que é essa ansiedade generalizada. É aquela pessoa que ela não vive o presente, que ela passa a vida remoendo o passado e antecipando o futuro. E essa é uma palavra-chave na ansiedade, a palavra antecipação. Ou seja, talvez o medo de ser demitido me faça trabalhar todos os dias com rigor, mas eu não preciso sofrer com esse medo diariamente por algo que nem está por vir. Exato. Então, o que fazer para essa pessoa que passa a vida antecipando o futuro? Começar a viver o presente, né? E existem várias técnicas que a gente estimula a pessoa a fazer aquilo que nós chamamos de atenção plena. Ou seja, ter atenção plena enquanto come, ter atenção plena enquanto estuda, ter atenção plena enquanto trabalha. Ou seja, a partir do momento que eu me reconheço como uma pessoa que passa constantemente antecipando o futuro, a melhor dica que eu posso dar para ela é: comece a viver o presente, pensando nas técnicas de atenção plena. Isso, por isso que ficou tão agora em moda o mindfulness, que na verdade nada mais é do que você ter atenção àquilo que você está fazendo hoje. E você tocou num ponto tão importante para nós, assim, que o hoje é onde Deus age. Ele não pode agir no passado porque já passou, no futuro não chegou. E é sempre que eu digo assim, por isso que o hoje se chama presente. É um presente de Deus para nós, né? Então a gente tem que se habituar a fazer exatamente isso. Porque tem gente que come, não tá ali, tá lá, tá assistindo alguma coisa. Não, comece comendo, prestando atenção no alimento, está com uma pessoa, esteja com ela, começa a treinar. Isso é um treino, não é? Exatamente, é uma prática. É uma prática de consciência igual a fazer atividade física. Requer hábito e disciplina. Exato, é todo de um pouquinho, que nem fazer atividade. Inclusive tem muito exercício de respiração, né? Que pode realmente ajudar, porque tem gente que está com aquela respiração aqui, né? Então, equilibrando o que nós chamamos de sistema nervoso simpático com parasimpático, aquele que a gente não domina, o que faz é uma boa respiração. Aí a gente tem uma dica de ouro, o terço. Nossa Senhora já sabia disso há quanto tempo atrás. Então, pega
convida alguém da sua casa e você faz a metade, né, do terço e a pessoa responde a outra. Enquanto um responde, o outro para de respirar e depois respira. Sincronísio perfeito. Dr. Roque que fala de um artigo publicado na Itália comprovando isso. Então, essa é a dica para você melhorar a sua ansiedade. Obrigada, tá? Porque, olha, foi assim, muito boa essa colocação e principalmente o que você nos disse de observar o momento presente. Então, gente, um beijo grande e vamos refletir um pouquinho que, olha, o programa de hoje foi 10, viu? Até o próximo Mais Saúde. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.